Depois que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desafiou o norte-americano Donald Trump, o governo dos Estados Unidos enviou uma carta ao Palácio Guanabara declarando apoio total às operações de combate ao chamado narcoterrorismo no estado do Rio de Janeiro. Um fenômeno que, segundo autoridades americanas, se disfarça sob o tráfico de drogas. O gesto diplomático foi recebido com cautela por Brasília. O governo brasileiro e a Agência Brasileira de Inteligência demonstraram grande preocupação com a possibilidade de que essa aproximação sirva de porta de entrada para uma ampliação das atividades militares norte-americanas em território nacional, além daquelas já em andamento na Venezuela e na Colômbia. De acordo com analistas políticos e especialistas em segurança nacional, o tema acende um alerta importante dentro do governo. A expansão das operações norte-americanas pode ser justificada com o argumento de combate ao narcoterrorismo, um conceito que Donald Trump defende com intensidade desde o início de seu novo mandato, em 2025. A situação ganhou ainda mais destaque após uma série de operações de grande porte realizadas no Rio de Janeiro, que resultaram na morte de quase 120 integrantes de facções criminosas, em uma declaração oficial de Washington, oferecendo apoio irrestrito às autoridades fluminenses. Na semana passada, o Rio de Janeiro foi palco de uma das maiores ofensivas policiais dos últimos anos. Tropas de elite da Polícia Militar, sob comando do Batalhão de Operações Especiais, deflagraram a chamada Operação Contenção nos complexos da Penha e do Alemão, áreas que há décadas são controladas pelo Comando Vermelho. A ação envolveu helicópteros com metralhadoras pesadas, drones de monitoramento térmico e equipes fortemente armadas, resultando na morte de 115 suspeitos e na prisão de dezenas de pessoas. O confronto durou mais de 12 horas e contou com cerca de 1.200 policiais. 4 militares perderam a vida durante a operação, que também apreendeu fuzis automáticos, granadas de fragmentação e grande quantidade de munição escondida em túneis subterrâneos. O material encontrado revela o alto nível de organização e de poder de fogo das facções criminosas, que operam com estrutura quase militar e mantêm conexões com redes internacionais de tráfico de drogas e armas. Apesar do sucesso da operação do ponto de vista tático, o resultado despertou receios em Brasília. Autoridades da área de segurança acreditam que os Estados Unidos podem usar o êxito das forças estaduais como argumento para justificar uma presença mais direta de solo brasileiro. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, tem demonstrado abertura para parcerias internacionais e já se reuniu com representantes de países estrangeiros interessados em colaborar com o combate ao crime organizado. Poucos dias depois da operação, o governo dos Estados Unidos enviou uma carta oficial ao secretário de Segurança Pública do Rio, Victor dos Santos. O documento lamenta a morte dos policiais brasileiros e exalta a bravura das forças de segurança. Mais do que um gesto de solidariedade, a carta manifesta a disposição do governo americano em cooperar ativamente com o Estado, oferecendo treinamento especializado, troca de informações e tecnologia de ponta em vigilância e rastreamento de criminosos. Especialistas em relações internacionais apontam, contudo, que a iniciativa faz parte de uma estratégia maior de influência dos Estados Unidos na América do Sul. Desde meados de 2025, o governo de Washington tem pressionado o Brasil a reformular sua legislação e classificar facções como o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital como organizações terroristas. A justificativa é que o crime organizado ameaça a segurança de todo o continente, já que as facções controlam rotas internacionais de tráfico e financiam atividades ilícitas em diversos países. Para os norte-americanos, o narcotráfico deve ser tratado como uma forma de terrorismo e não apenas como crime comum. Esse raciocínio tem servido de base para operações militares em regiões estratégicas do Caribe e do Pacífico, onde os Estados Unidos têm interceptado embarcações e aviões suspeitos. Na prática, o país mobilizou um enorme poderio bélico, incluindo caças modernos, bombardeiros, drones, submarinos, navios de guerra e um porta-aviões com capacidade para dezenas de aeronaves. No Brasil, a agência de inteligência vê essa movimentação com desconfiança. Relatórios internos alertam que, se o governo brasileiro aceitasse a proposta de enquadrar as facções como grupos terroristas, isso poderia abrir caminho para ações estrangeiras dentro do território nacional,
sem necessidade de autorização prévia. Especialistas temem que drones armados passem a sobrevoar áreas urbanas e lancem ataques baseados em informações fornecidas por agências de outros países, o que configuraria uma grave violação da soberania nacional. O governo federal tem resistido a essa pressão. A legislação brasileira define terrorismo como ato motivado por ideologia política ou religiosa e não por interesses financeiros, o que impede que facções criminosas sejam enquadradas nessa categoria. Washington interpreta essa postura como uma barreira proposital e acusa Brasília de agir com ambiguidade. Enquanto o Rio de Janeiro defende parcerias internacionais, o governo federal insiste em priorizar o diálogo diplomático e políticas de segurança com foco em direitos humanos. Críticos americanos consideram essa posição uma forma de complacência. Argumentam que o Brasil tem permitido que as facções se fortaleçam, controlando boa parte das penitenciárias, exportando drogas por rotas amazônicas e ampliando sua influência em países vizinhos. Em 2025, ataques contra forças policiais brasileiras aumentaram significativamente e criminosos passaram a usar tecnologias como drones e explosivos improvisados para resistir às ações do Estado. De acordo com especialistas militares, as principais facções do país contam com dezenas de milhares de membros e seguem táticas semelhantes às de grupos paramilitares. Alguns de seus integrantes recebem treinamento fora do Brasil, o que reforça a preocupação de que essas organizações estejam se transformando em ameaças transnacionais. Apesar disso, analistas defendem que o fortalecimento da segurança pública brasileira deve vir de dentro, com mais investimentos, equipamentos modernos, treinamento técnico e integração entre as polícias. Muitos alertam que classificar o crime organizado como terrorismo seria abrir espaço para interferência estrangeira em assuntos internos. Mesmo diante das resistências, a pressão americana não diminui. Em discursos recentes, Donald Trump voltou a criticar governos da América do Sul, acusando-os de conivência com o tráfico e ameaçando tomar medidas diretas caso julgue necessário. Caso as facções brasileiras passem a integrar listas internacionais de terrorismo, o país pode enfrentar o bloqueio de bens, sanções econômicas e aumento da vigilância militar sobre o Atlântico Sul. Para os órgãos de inteligência do Brasil, o risco é claro. O país, já fragilizado por sua própria guerra contra o crime, pode se tornar o próximo alvo de uma política externa que trata o narcotráfico como uma forma de guerra híbrida. Enquanto isso, a diplomacia brasileira busca conter o avanço da tensão por meio de reuniões bilaterais e diálogo direto com Washington, tentando reafirmar a soberania nacional e evitar rupturas políticas. Com o crime organizado se expandindo e os Estados Unidos atentos a cada movimento, o equilíbrio entre segurança interna e autonomia nacional nunca pareceu tão delicado. O que começou como uma oferta de ajuda pode acabar se transformando em uma presença indesejada, colocando o Brasil no centro de uma disputa geopolítica que vai muito além das fronteiras do combate ao tráfico. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir e se inscrever para ajudar o canal. Você pode também se tornar membro ou contribuir com seu valeu. Ative o sininho para ficar por dentro das próximas novidades. Até a próxima!